Pai do Senhor Jesus a todos, glória a Deus. Estamos aqui mais uma vez para gravar mais um vídeo no canal Semeando a Semente, para a glória de Deus e para a edificação da nossa vida. Hoje iremos gravar um vídeo a respeito da palavra de Deus, né? Porque nós precisamos entender que a responsabilidade do homem guardar a palavra de Deus não é da palavra, nem de Deus, nem de Jesus, nem do Espírito Santo. A responsabilidade do homem guardar a palavra de Deus é do homem. Quando o homem ouve a palavra de Deus, esse homem está sendo habilitado pela palavra para que ele possa ter a condição de obedecer a palavra. Vamos analisar o que a Bíblia fala a respeito disso. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo de número 24. Mateus capítulo 7, versículo 24 e o versículo 26. Vale ressaltar que eu fico muito maravilhado com os evangelhos. Por quê? Porque os evangelhos é o próprio Senhor Jesus falando, né? Então, a minha palavra ela é refutável. Eu sou homem, como Martim Lutero mesmo disse. Eu não passo de um homem e posso errar. Mas as minhas palavras, se elas estiverem baseadas nas Escrituras, se eu estiver falando o que Jesus falou, aí ninguém consegue refutar, não. Agora, se for um pensamento meu, tem como refutar, mas se for o que Jesus disse, não dá para refutar. Mateus capítulo 7, versículo 24 e versículo 26. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Todo aquele que escuta a minha palavra e pratica, assemelhá-lo-ei ou será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. O Senhor Jesus está mostrando para nós nesse capítulo 7 de Mateus, versículo 24, que o homem que escuta a palavra, ele precisa colocar ela em prática. Ele precisa cumprir a palavra para que a vida dele, que representa essa casa que Jesus está dizendo, seja edificada na rocha que é Cristo. Então, se o homem ouvir a palavra e não colocar ela em prática, a culpa não é da palavra, a culpa não é de Jesus, a culpa não é de Deus e a culpa não é do Espírito Santo. Porque nós, homens, quando ouvimos a palavra, a responsabilidade cai sobre nós de colocar a palavra em prática para ficarmos firmes na rocha, segundo o que o Senhor Jesus está dizendo. Aí o versículo 26, Jesus diz assim, ó: e aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, e as não pratica, e as não guarda, ó, compará-lo-ei a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Ou seja, não tem firmeza, não vai ficar firme em mim, não vai ficar firme na rocha. Então, irmãos, esse texto é um texto muito lido, esse texto é um texto muito conhecido, mas a interpretação desse texto, irmão, muitas das vezes a gente não damos atenção, porque tá claro, não precisa enfeitar, não precisa inventar, não precisa fazer nada aqui, não precisa fazer nada, já está claro, Jesus está dizendo, todo ser humano, homem ou mulher, ouviu a minha palavra, colocou em prática, casa firme na rocha. Ouviu a minha palavra, não quis praticar, não vai ficar firme. Então a responsabilidade de colocar as palavras de Jesus em prática é minha. É óbvio, é lógico que o Espírito Santo me dá força, é óbvio que o Espírito Santo me ajuda, é óbvio que o Espírito Santo me orienta, mas não é o Espírito Santo que vai falar não para o pecado. Quem tem que falar não para o pecado sou eu. Quem tem que colocar a palavra em prática sou eu. O Espírito Santo vai me falar: Wellington, não comete a mentira, porque a mentira está contra a palavra. Wellington, não rouba, porque roubar é contra a palavra.
Wellington, não trai a sua esposa, porque trair a sua esposa é contra a palavra. Satanás vai vir me tentar. Só que eu é que devo falar não para Satanás e sim para o Espírito Santo e para a palavra. Por quê? Porque se fosse depender de Deus para o homem falar não para o pecado, nenhum homem falaria sim. Nenhum homem falaria sim para o pecado, porque Deus tem poder para fazer com que o homem fale não para o pecado e obedeça a sua palavra. Mas só que Deus, que é soberano, que é todo-poderoso, ele deu ao homem o direito de escolher se vai obedecer ou se não vai obedecer, se vai seguir a palavra dele ou se não vai seguir a palavra dele, irmãos. Se não, vejamos Gênesis, o que a Bíblia fala? Capítulo 2, que Deus falou para Adão: não come o fruto do conhecimento do bem e do mal, no dia que tu comer certamente morrerás. Deus podia ter impedido Adão de desobedecer a palavra dele. Quando Adão fosse comer o fruto, Deus podia enviar um anjo, Deus podia colocar a mão na boca de Adão para Adão não comer. Mas Deus tinha liberado a palavra, quem tinha que colocar ela em prática era Adão. Então, irmãos, vamos continuar? Olha só o que a palavra de Deus vai nos dizer no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas. Olha só que coisa tremenda, irmãos. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas. Ó, seu versículo de número 21. Mas respondendo ele, disse-lhes: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Chegaram para Jesus. Jesus estava ensinando a multidão e falaram assim: Jesus, tua mãe e os teus irmãos estão lá fora te chamando. Aí Jesus vai falar assim, ó: minha mãe e meus irmãos são aquele que escuta a palavra de Deus e faz o quê? Executa, coloca em prática, vive. Então, a responsabilidade de ser da família de Jesus é de quem escuta a palavra dele, e precisamos colocar a palavra dele em prática, porque senão não vamos ficar firme, senão não vamos ser da família de Jesus. Ainda aqui em Lucas, no Glória a Jesus, no capítulo de número 9, ó, Lucas capítulo 9, no versículo 26, Jesus diz assim, ó: porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Jesus está dizendo: quem se envergonhar da minha palavra, quem rejeitar a minha palavra, ó, também, quando o Filho do Homem vier na sua glória e na do Pai e dos seus anjos, também será rejeitado. Também vou me envergonhar dele. Então, irmãos, pelo amor de Deus, você e eu precisamos ouvir a palavra de Jesus e nos alegrar e colocar ela em prática e viver ela. Não podemos nos envergonhar da palavra, porque se nós nos envergonhar da palavra, se nós rejeitar a palavra, nós iremos ser rejeitados também. Aí ainda aqui em Lucas, ó, Lucas capítulo de número 11, versículo de número 27 e 28. Olha o que está escrito: e aconteceu que, dizendo ele essas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. Olha só o que a mulher fala, ó: Jesus, bem-aventurado o ventre que te trouxe ao mundo, bem-aventurado os peitos que tu mamaste. E Jesus vai falar no versículo 28, mas ele disse: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Olha só, que não é um texto isolado, irmãos, não é uma situação isolada. São várias situações em que Jesus está ensinando a palavra, que Jesus repete a mesma coisa. Vocês devem ouvir a palavra de Deus e colocar em prática. Para quê? Para a casa ficar firme na rocha. Para quê? Para vocês serem da minha família. Para quê? Para que eu não venha me envergonhar de vocês no céu. Para quê? Para que vocês sejam bem-aventurados.
O próprio Jesus está dizendo que quem ouve a palavra, quem ouve a mensagem do Evangelho, deve colocá-la em prática na sua vida. Olha só, vamos olhar aqui ainda, ó. O próprio Jesus falando em João, Evangelho de Jesus conforme escreveu João, capítulo de número 8, no versículo de número 51. Ó, em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Gente, pelo amor de Deus, olha só o termo que Jesus usa. Em verdade vos digo que se alguém, esse alguém está relacionado a todo ser humano. Todo ser humano pode se enquadrar nesse alguém. Então todo o ser humano que ouve a palavra e guardar a palavra nunca verá a morte. Qual morte? A morte eterna. A morte que separa o homem de Deus. Glória a Jesus. Então você precisa, eu preciso ouvir a palavra e colocá-la em prática, em guardar a palavra de Jesus. Não depende de Jesus, irmãos. Não depende de Jesus. Tem muita gente que está ouvindo a palavra e não está ficando firme. Por quê? Porque não quer colocar em prática. A culpa não é de Jesus, não é da palavra, não é de Deus e não é do Espírito Santo. A responsabilidade não é deles. A responsabilidade é da pessoa que não quer colocar em prática a palavra. Vamos continuar. Olha só o que a Bíblia diz ainda. Glória a Jesus. No Evangelho do Senhor Jesus, conforme escreveu João, ainda no capítulo 8, no versículo 31. Olha aqui, ó. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecereis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecereis na minha palavra, olha o que Jesus está dizendo. Se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente vocês serão meus discípulos. Jesus está mostrando claramente que a responsabilidade de permanecer na palavra é de quem? Do judeu que creram nele. Para eles serem verdadeiro discípulo, eles precisavam permanecer na palavra que ouviram e creram. Entende? Vamos continuar. Ó, Jesus ainda vai dizer ainda em Apocalipse, capítulo 3, versículo 8 e versículo 10. Olha só que coisa tremenda. Apocalipse, capítulo 3, versículo 8 e versículo 10. Essa aqui é a igreja de Filadélfia. Ó, eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Olha só, Jesus está se referindo à igreja, ao povo. Ó, vocês tendo pouca força, guardaram a minha palavra. Jesus está mostrando. Vocês cumpriram a responsabilidade de vocês. Vocês estão cumprindo a responsabilidade de vocês. Qual a responsabilidade? Guardar a minha palavra e não negar o meu nome. Aí, olha o que Jesus vai falar no versículo 11. Ó, eis que venho sem demora. Guarda o que tens. O que a igreja tem? A palavra. A igreja está guardando a palavra. Aí Jesus diz, ó, eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A igreja precisa se conservar, perseverar, permanecer em guardar a palavra de Jesus. Por quê? Porque ele está vindo sem demora e tem alguém querendo fazer com que a igreja perca a coroa. Mas Jesus disse, ó, guarda o que tu tens. O que tu tem é a palavra. Então a igreja deve guardar a palavra, para que a igreja não perca a coroa. Mais uma vez, Jesus dizendo, ainda em Apocalipse, ó, capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem
as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Bem-aventurado o que lê, os que ouvem as palavras desta profecia e guardam o que nela está escrito. Por quê? Porque o tempo está próximo. Então nós precisamos ler, nós precisamos ouvir, nós precisamos guardar a palavra. Por quê? Porque o tempo da palavra se cumprir está próximo. Mais um versículo mostrando que nós devemos guardar a palavra de Deus. Vamos ver agora, o apóstolo Tiago, capítulo de número 1. Tremendo, irmãos. A palavra de Deus é tremenda. Tiago, capítulo 1, versículo de número 22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Ao versículo de número 25. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Olha só, 22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falso discurso. O apóstolo Tiago também está nos dizendo que nós devemos ser cumpridores da palavra. Precisamos botar a palavra em prática na nossa vida e parar de terceirizar, parar de colocar responsabilidade para Deus, parar de colocar responsabilidade para Jesus, parar de colocar responsabilidade para o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, sem Jesus, sem a palavra, não tem como a gente ficar firme, mas a escolha é nossa de obedecer a palavra. A escolha é nossa. Olha aqui, vamos ver aqui, o apóstolo Tiago, ele ainda vai falar ainda no capítulo 2, no versículo 10, versículo 11, Qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estarás feito transgressor da lei. Então, se você guardar todos os mandamentos e tropeçar em um, você é culpado por todos. Porque o mesmo que disse, não adultera, também disse, não mate. Mas se tu não adultera e mata, tu não é transgressor? Se tu não mata, mas adultera, tu não é transgressor? Ou seja, tu não faz uma coisa, mas está fazendo outra de errado, tu está sendo transgressor do mesmo jeito. Então nós precisamos guardar toda a palavra de Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Olha o que a Bíblia vai dizer ainda. 3 João, versículo 11. 3 João, capítulo 1, versículo 11. Amado, não sigais o mal, mas o bem. Quem faz bem é de Deus, mas quem faz mal não tem visto a Deus. Não siga o mal, mas siga o quê? O bem. Porque quem segue o mal não tem visto a Deus. Então quem segue a palavra tem visto a Deus, tem comunhão com Deus. Mas quem desobedece a palavra, quem segue o mal, não tem visto a Deus, não tem comunhão com Deus. Salmos 119, verso 11, o que está escrito? Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então o salmista, ele reconhece que a palavra é de Deus, mas ele também reconhece que a responsabilidade de guardar, de obedecer a palavra para não pecar contra Deus é dele. Aí no Salmo, no número 105 do Salmo 119, está escrito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu
caminho. Então nós precisamos da palavra de Deus para nos guiar, para nos direcionar. Sem a palavra de Deus nós não somos nada. O que Jesus disse em Mateus capítulo 4, versículo 4, quando Satanás tenta ele e manda ele transformar as pedras em pães? Jesus fala assim, ó, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nós precisamos viver de toda palavra que sai da boca de Deus. Sem a palavra de Deus nós estamos perdidos. Precisamos ler com amor, com zelo, com dedicação, com temor, com reverência. Precisamos meditar, precisamos examinar, precisamos estudar, precisamos amar a palavra, irmãos. Precisamos amar a palavra. A palavra é, glória ao nome de Jesus, o caminho para a salvação, o caminho para a vida eterna é os mandamentos do Senhor Jesus. Aí, Jesus disse, em Mateus capítulo 24, versículo 35, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. Ou seja, a palavra de Jesus vai continuar sendo a palavra de Jesus para sempre. Nós precisamos entender, gente. Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus disse, façamos o homem nossa imagem conforme a nossa semelhança. Como Deus disse, façamos, no português é plural. Então ele não estava sozinho. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A Trindade estava na criação do homem. Deus deu o direito de escolha para o homem. Vemos isso em Adão. Aí, Jesus que estava na criação do homem, quando desceu na terra, a Bíblia, acabei de falar vários versículos, ele não tirou o direito de escolha do homem, o homem que escolhe se vai obedecer ou se não vai obedecer. Ah, irmão, mas Deus é soberano, como assim o homem que escolhe? Deus é soberano, e por isso mesmo que ele é soberano, que ele escolheu ser amado por nós, por livre e espontânea vontade nossa. Deus não força, Deus não obriga. Nós precisamos amar Ele, ser grato a Ele, glorificar Ele pelo sacrifício do seu Filho, por tudo que Ele fez e faz por nós, por livre e espontânea vontade, irmãos. Nós precisamos nos submeter à palavra de Deus, porque Jesus está voltando. Quem não quiser se submeter à palavra de Deus vai se perder. Vai se perder. Jesus disse em João 8,51 que quem escuta a palavra e coloca em prática nunca vai ver a morte. Mas quem não guardar a palavra vai ver a morte, irmãos. Quem não obedecer a palavra vai ver a morte. Vamos continuar? Olha aqui, ó. Olha o que está escrito ainda. Ó. Oséias capítulo 4, versículo 6. O que está escrito em Oséias capítulo 4, versículo 6? O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Assim como vocês desprezaram, rejeitaram o conhecimento, também eu desprezo vocês. O povo foi destruído no tempo de Oséias e o povo está sendo destruído no tempo de hoje. Quantos familiares, quantas mães, quantos pais, quantos maridos, quantas mulheres, quantos filhos, quantos parentes, quantas pessoas frustradas, irmãos, com Deus, porque ora, porque jejua, porque prega a palavra, e o seu ente querido, o seu parente, o seu familiar, o seu filho, a sua esposa não se converte. Mas não depende de Deus, irmãos. A pessoa precisa escolher, ouvir a palavra e colocar em prática. Você quer ver um detalhe? Como o Espírito Santo que estava lá na criação do homem, ele também não veio tirar o direito de escolha do homem? Todas as 7 cartas que é escrita para as igrejas do Apocalipse, qual é o final do versículo? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, o que é quem tem ouvido, ouça? Quem tem ouvido, ó, atente para o que está sendo dito. Ou seja, para 5 igrejas, arrependimento. Para 2 igrejas, Esmirna e Filadélfia, se conservar como elas estão. Então o Espírito ele alerta 5 a se arrepender e 2 a permanecer sendo quem é. Hebreus capítulo de número 3. Olha o que está escrito em Hebreus capítulo 3. Ó. Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3, versículo 7.
Olha só o que está escrito, irmãos. Ó. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia da tentação no deserto. Se ouvires a sua voz, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, não faz o quê? Espírito Santo, não endureça o vosso coração. Olha só, a aula que nós estamos tendo com o Espírito Santo. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, não devemos endurecer o nosso coração, ou seja, não devemos fechar o nosso coração para não obedecer. Precisamos obedecer. Olha o que Paulo disse em Tito, capítulo 1, versículo de número 16. Ó, confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Eles confessam que conhecem a Deus, mas são desobedientes à palavra de Deus. Confessam que conhecem a Deus, mas não guardam os mandamentos de Deus. Aí o Senhor Jesus vai mais além. Eu guardei esse último versículo por finalzinho. Já estou terminando esse vídeo, mas olha só que interessante. João capítulo de número 14. João capítulo 14, versículo de número 15. E depois vamos ler o versículo 21, o 22, o 23 e o 24. Olha só que coisa tremenda. Ó, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Ou seja, se vocês me amam de verdade, vocês vão guardar minha palavra. Versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Aquele que tem a minha palavra e guarda. Ó, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Ó, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Aí, no versículo 22, disse-lhe Judas, não Iscariote, Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Ou seja, se eu ou você, ou qualquer um ser humano, dizer que ama Jesus, não, eu amo Jesus. Qual é a evidência disso, desse amor, se é verdadeiro ou é falso? Se guardamos a palavra dele. Aí Jesus continua, ó, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Ou seja, quem me ama, guarda a minha palavra. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. Então, eu amo Jesus. Sim, você ama Jesus, você guarda os mandamentos dele? Não, então você não ama. Eu amo Jesus, eu guardo os mandamentos dele? Não, então eu não amo ele. Mas se eu guardar os mandamentos dele, essa é a prova que eu amo ele. Aí, capítulo 6 de João, para a gente finalizar, olha só o que diz a Bíblia, irmãos. Olha que coisa tremenda, ó. Capítulo 6 de João, versículo de número 68, ó. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Jesus, ele pregou um sermão que muitos dos discípulos que andavam com ele achou o sermão duro e viraram as costas e pararam de seguir ele. E Jesus vai virar para o discípulo no versículo 67 e vai falar assim, ó, quereis vós também vos retirar? Para quem fala que os discípulos são eleitos, sem direito de escolha, não, Jesus que escolheu eles, não tinha como eles sair, porque eles são ovelha, estava na mão de Jesus. Não tem como Jesus fala em João 10, vocês são as minhas ovelhas, estão na minha mão, ninguém arrebata. Jesus está mostrando o quê? Que enquanto nós estamos na mão dele, igual o povo de Israel estava na mão de Deus, o vaso na mão do oleiro, enquanto eles estavam na mão de Deus, ninguém toca. Vê lá se alguma nação tocou no povo de Israel, enquanto o povo de Israel estava com a vida na posição com Deus. Vê se alguém fez alguma coisa. Vê se o diabo ou algum inimigo fez alguma coisa. Vê se o diabo ou alguém pode fazer alguma coisa com a igreja quando a igreja está com a vida na palavra de Deus. Vê se faz alguma coisa. Não faz, não pode fazer, porque Jesus que protege. Só que pegam esse texto para falar que não, está na mão de Jesus, nem a própria pessoa consegue sair. Poxa, gente, pelo amor de Deus. Olha aqui.
quereis vós também retirar-vos? E Jesus está falando para eles se retirar. Aqui não é para se retirar do lugar onde eles estão, não. É para se retirar, parar de seguir ele, abandonar ele. Vocês querem também ir igual eles estão fazendo? Aí olha o que Pedro fala, ó. Senhor, para quem iremos nós? Tu tens palavras da vida eterna. Pedro reconhece. Jesus, eu até entendi que o Senhor disse que se eu quiser ir, eu posso ir. Mas, para quem eu vou? Se somente o Senhor tem a palavra da vida eterna. O que Pedro está dizendo? Se eu virar as costas e ir igual eles foram, eu vou virar as costas para o Senhor. E o Senhor é o único que tem a palavra da vida eterna. Ninguém mais tem palavra da vida eterna. Então, eu prefiro me submeter à sua palavra, porque é ela que vai me dar a vida eterna. Então, irmãos, em nome de Jesus, medite na palavra, leia a palavra, se esforce para praticar a palavra, porque somente através da palavra que nós iremos alcançar a vida eterna. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.